O incrível é a missão missionária que pelo reino e as orações e uma continuação. Mas a palavra nos diz também que como todos aqueles pertencentes a Deus, Jesus intercedeu ao Pai e intercedeu sobre os seus discípulos e resumidamente intercedeu por todos nós. Amém? Paz, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós sabemos que na Bíblia, João capítulo 17, Jesus orava e intercedeu por todos aqueles que o seguiam e intercedia ao Pai. E a oração de Jesus foi que lá no começo dessa oração que ele disse que uma hora ele ia para o Pai, que não pertencia a esse mundo e nós ficaríamos, mas deixaria também o Consolador para nós. Diz sobre como devemos orar. E aí em Atos, no final, diz que como Paulo andava com Lucas nas missões de ser missionários, levando o reino, como diz lá no último versículo de Atos dos Apóstolos, onde que há uma continuação, que todos aqueles que seguiam, que estavam pregando a palavra, haveria a continuação, porque Jesus não estaria mais na terra, mas teria ainda, antes da vinda dele, nós, ide por todo o mundo. Ele estava falando isso para todos os discípulos, para todos aqueles que depois criam e acreditavam nele, que ele voltaria, mas a nossa missão sempre foi continuar e permanecer a estar alcançando tudo aquilo que ele deixou para nós fazer. E tudo aquilo que ele deixou para nós fazer nos deixa bem claro sobre essa oração intercessória, que ele rogou ao Pai, que tudo era para a glória de Deus Pai, e tudo aquilo que ele intercedeu, pois ele também disse nessa oração que nenhum que são meus se perdeu, apenas houve um mal que desde o princípio tinha se perdido, que esse era o diabo. Mas resumindo, quando Lucas, médico, e Paulo, instruído na palavra, em outrora, uma certa vez sendo fariseu, mas com todo o pleno conhecimento e ensinado, ele foi doutrinado a palavra, conhecia da Bíblia. Quando diz que eles andaram juntos, Lucas e Paulo, a mesma coisa dá para se comparar com a oração de Jesus, que nós não andaríamos mais com Jesus quando Jesus estava na terra, mas que nós haveria de continuar a missão. Paulo não viu Jesus, mas Lucas andou com Jesus. Paulo viu Jesus em uma visão, mas não andou com Jesus. Então, quando Lucas andou com Jesus e continuou a missão, e Paulo, sem mesmo ter andado com Jesus, não somente a fé, mas as orações que deram o poder, a autoridade e a força ali para eles continuarem andando e perseguindo e sabendo que haveria de ser manifestado o reino através dessas missões. Assim como tendo dito essas coisas, foi que há um ponto óbvio aqui, que esse tempo em que Paulo vivia não somente parou e ficou ali parado nessa data aí, não somente ficou ali, mas percorreu até os dias de hoje, pois hoje o o pregar o evangelho e o reino ainda é sobre isso, sobre a pregação, a continuação do reino quando Jesus foi ao Pai. A partir do momento que ele subiu aos céus, como diz em João 17, a oração que ele fez, intercedendo que ele não estaria mais entre nós, é que nós continuaríamos a boa obra, a obra de Cristo. Mas ele nos deixou bem claro o caminho que foi percorrido no tempo de Lucas e Paulo, já contada no livro
de Atos dos Apóstolos que haveria uma continuação, a continuação deste reino, a continuação deste evangelho, a continuação desta pregação, a continuação dessas orações. E as orações de Jesus foi que tudo seria para a glória de Deus. Então por isso que Paulo continua exortando e levando às igrejas o que? Aquilo que Jesus tinha dito, para que é preciso fazer tais coisas para continuar a obra em que ele fazia sobre a terra. Não dá para fazer a obra sem um arrependimento, sem aceitar Jesus, sem um batismo, sem andar em santidade, sem obedecer ao seu Santo Espírito, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Então por isso hoje nós continuamos a obra e seguindo a doutrina do nosso Mestre, grande Deus, Cristo. Amém, pessoal? Paz, boa tarde.